Shalom a todos que estão nos acompanhar. Obrigado a você que está aí do outro lado a acompanhar-nos nesta entrevista. Estamos aqui na Igreja Graça Divina, juntamente com a irmã Cristina. Durante o culto, vocês acompanharam o testemunho da irmã Cristina. Testemunho este que foi acerca da mãe e do seu filho, o milagre que Deus da graça divina operou na família dele. Estamos aqui juntamente com ela que vai nos dar mais explicações daquilo que foi o seu testemunho. Shalom, irmã Cristina. Shalom, irmã Ben. Irmã Cristina, ao decorrer do culto presenciamos o teu testemunho daquilo que você explicou que Deus fez na vida da tua mãe e na vida do teu filho. Estamos aqui com o povo de Deus a nos acompanhar. Explica-nos mais um pouco como foi isso. Porque no testemunho da irmã, do jeito que explicaste, nos disseste que aquilo foi um efeito rápido, foi um milagre instantâneo. Logo que a mãe orou, logo que ela declarou, a pessoa que havia feito aquilo na vida dela, ela recebeu, e o mesmo aconteceu com a criança. Explica-nos melhor como foi este milagre nas vossas vidas. Shalom. Este milagre aconteceu quando a minha mãe veio para cá. Ela não mora aqui. Ela veio aqui como visitante. Eu é que convidei ela. Ela veio e o pastor orou por ela. Quando ela voltou na sua província, encontrou que a mesma doença que ela tinha, que a mãe dela recebeu aquela doença. O pastor, quando orou por ela, o pastor declarou que aquela doença voltasse na pessoa que lhe colocou. E a minha mãe encontrou esta doença naquela pessoa e as dores terminaram. Ela já não sente nenhuma dor. Ela sofreu durante 13 anos com dores no pescoço. Ela passou por hospitais, várias orações, muitas viagens durante 13 anos, mas veio na graça divina, só por um dia ela ficou curada. Foi um milagre de um dia, só de um momento. E com meu filho aconteceu porque a doença voltou para minha avó. Quando voltou, como ela não estava conseguindo, que a dor era demais, ela pega de novo, coloca aquela doença para o meu filho. E a minha mãe orou bastante e também voltou aquela doença na pessoa que colocou na criança. E a doença desapareceu, as dores desapareceram instantaneamente. Neste momento, os dois estão sem dor e estão bem de saúde. Graças a Deus. Irmã Cristina, queria também saber, ou a irmã poderia nos dizer, durante todos 13 anos que a mamãe esteve com esse problema, essa dor, esse sofrimento, além de ela se recorrer nos hospitais, ela não foi procurar Deus, ir nas igrejas, procurar pastores, servos de Deus, para poder procurar solução naquela doença dela, ou aquilo quando ela veio só aqui na graça divina, que ela lembrou do problema que ela tinha e Deus lhe curou, ou ela já vem procurando Deus e não estava a ter solução. Como é que foi o percurso da doença da mamãe? No princípio da doença, as pessoas pensavam que era giba, fazia massagens em casa. Mais tarde a doença começou a piorar, ela tinha que fazer viagens, foi para Mbanza, Congo, numa igreja, foi na igreja, lá fez tratamento durante muito tempo. A doença sempre, quando melhorava um pouquinho, voltava. Porque a pessoa que andava com ela é que voltava a doença no corpo dela. Então, ela procurou realmente Deus. Até chegou de mudar de igreja por causa disso. Ela era católica, mas por causa da doença, passando em várias orações, passou em várias igrejas ela, mas mudou de igreja, procurando Deus, procurando solução para a sua doença.
mas graças a Deus, veio na graça divina, em um dia aconteceu um grande milagre. Agora, a próxima questão é, quando ela veio aqui para a graça divina, o profeta bem-vindo Jimmy, quando orou para ela, deu-lhe alguma recomendação, deu-lhe algo, ou usou-se simplesmente a fé dele que lhe curou, ou lhe deram alguma coisa? Porque talvez os irmãos que estão a nos acompanhar podem estar pensando, não, lhe deram comprimido, depois lhe deram alguma coisa, depois da oração. Será que foi mesmo sua oração? Após a oração, tudo é que aconteceu? Primeiro o pai pediu que ela pedisse perdão e pediu também que para ela pedir a Deus para lembrar dela. Simplesmente isso foi uma oração. Só foi uma oração. É a fé mesmo que lhe salvou. Não lhe deram nenhum comprimido, não lhe passaram nada, nem azeite, nem água, simplesmente oração. Foi a fé que curou ela. Amém. É muito bom. Esta foi a nossa entrevista junto com a irmã Cristina. Vocês ouviram muito bem a fé. A mãe dela veio com a fé. Simplesmente a fé dela é que lhe salvou. Então você também que está ali, que tens algum problema, alguma enfermidade, que tem te incomodado anos e anos, bem amado, aqui não se faz magia, aqui não se mente, não simulamos coisas, não fizemos nada fora do normal. Venha com a tua fé, creia nesse Deus. Não venha porque não, eu vou lá também para testar se na minha vez vai dar certo. Não. Deus não é assim que se caminha com Deus. Venha com a tua fé, diga que eu vou para lá e eu acredito que o Deus da aliança do profeta bem-vindo Jimmy vai me curar. Convido você que está nos acompanhar, não só venha quando tens problema. Dizem, temos que procurar Deus em todos os momentos. Mesmo nesse momento de alegria, de felicidade, não estás enfermo, pode vir. Não tens nenhuma doença, pode vir. Convido você que nos acompanha. Se estás fora do país, temos o nosso canal no YouTube, pode nos acompanhar no Facebook, Graça Divina, na YouTube, Graça Divina TV, no TikTok também estamos, podes acompanhar, orar conosco, cultuar conosco, porque a distância não é barreira. Obrigado, voltamos em breve para mais uma emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy. Obrigada. Shalom a todos que estão a nos acompanhar. Muito obrigado a você que está aí. Desde que começamos o culto, estás a nos acompanhar no nosso programa. Conforme havíamos prometido, voltamos para mais uma emissão com o profeta Bem-vindo Jimmy. Boa noite, profeta Bem-vindo Jimmy. Boa noite, irmã Benedita. Estamos também com a mamã Madu Tumba. Boa noite, mamã Madu Tumba. Estamos aqui para mais um esclarecimento. Você que esteve aí, nos acompanhaste preste 2 semanas que tivemos no nosso seminário 7 dias de jejum e oração, que foram 7 dias de grandes bênçãos, grandes milagres. Deus operou grandes maravilhas. Estamos aqui com o profeta Bem-vindo, que vai nos dar o esclarecimento daquilo que foi o culto de hoje, que foi o encerramento, que concluímos os 7 dias de jejum e oração. Ouvimos no ensinamento, ao decorrer do ensinamento do profeta Bem-vindo, que esteve a nos explicar, ele tocou bastante, falou muito acerca da bênção, falou acerca da entrada de destinos, nos explicou que a pessoa entra no seu destino aos 18, 25 anos e aos 30 anos, que é a última etapa. Então vamos ouvir mais esclarecimento do servo de Deus. Profeta Bem-vindo, ouvimos aquilo que foi o nosso tema, estavas a abordar acerca das 7 estrelas. Hoje nos falaste da 4ª estrela, que é a estrela do comércio, e acrescentaste mais coisas acerca das idades, a entrada de destino, a vida gloriosa que a pessoa pode viver nas idades que o profeta nos explicou. Queremos mais esclarecimento daquilo que foi o ensinamento de hoje. Obrigado, irmã Benedita. Deus seja louvado.
pelo programa de Deus. Primeira coisa, vou agradecer a Deus a maneira que a chuva choveu, mas essa chuva, segundo a revelação de Deus, não é para estragar culto, mas essa chuva para levar toda maldição, condenação, bloqueio na sua vida. Acerca do que da quarta estrela, é estrela do comércio, mas eu pego o ponto que eu parou no próximo domingo passado, disciplina, mas acabou de explicar como é que cristão não tem disciplina. Tem disciplina espiritual, mas muita disciplina é física. Explico como é cristão que estrela dele pode destruir, estrela dele pode se vender, estrela dele pode matar, pode atrasar também. Disciplina espiritual tem disciplina física. Disciplina espiritual tem que obedecer a regra de oração. Programa da igreja de jejum, todo programa espiritual tem que obedecer, porque não tem espiritualidade sem lei. Toda espiritualidade tem lei. Pode ser na parte de Deus, pode ser na parte do diabo. Até a pessoa quando vai no Kimbande, o Kimbande vai dizer, pega essas coisas, quando tem a hora xinge, faz assim, ele vai te dar uma lei, você vai praticar de noite. Mas por que cristão? Cristão quer que Deus me abençoe, mas por que tem que praticar a lei de Deus? Por isso eu dei capítulo de Deuteronômio, versículo, no capítulo 28, versículo 6 até 18, vírgula 15, falou 6 até 8, falou acerca da bênção. Como tu vai ser abençoado, tem que obedecer mandamento de Deus, tem que meter em prática para ser abençoado. 15 diz, quando você não quer obedecer mandamento, a lei de Deus para meter em prática, vai ser maldição, toda maldição vai te partilhar, vai te seguir a sua vida. Deus foi claro, explicou muito bem acerca da bênção e acerca do mandamento, do maldição. Todas as coisas dependem de ti, não depende do diabo, não depende do bruxo, mas depende do cristão, depende do homem. O homem tem que ouvir a palavra de Deus, a lei espiritual de Deus para ser abençoado. Cristão, ele quer ser abençoado, ele quer viver a mão de Deus, mas é próprio cristão, ele é fofoqueiro. A pessoa está discutindo ali, ele vai vir, ele tem mais para colocar página. Não, é verdade mesmo. Ele mesmo, você fofoqueiro, você falou, acredita, você falou. Assim, você está a colocar petróleo no fogo, ou você está a colocar água. A partir desse comportamento, só que você está colocando a sua confusão. Ele vai no mundo das trevas, ele vai te acusar. Não, é assim, assim. Quem fulano, vamos atacar ele. Por isso, muito cristão tem problema. Eu explico também como um cristão pode atrasar a estrela dele. Pessoa que tem atraso a estrela, aquela pessoa é destinagem. Ele vai fazer negócio. A pessoa pode vir, pega essa mercadoria, vende. Ele vai pegar mercadoria, ele vai vender, mas dinheiro não vai aparecer. Ele vai entrar em dívida aquela pessoa. Ele vai ter como pode pagar aquela dívida. Outro vai vir mais de novo, pega essa mercadoria e me vende. Ele vai pensar, não, vou pegar isso aqui, vou vender, lucro, vou sair, vou pagar a dívida ali. Quando ele vai vender, dinheiro não vai aparecer. Ele vai entrar mais com dívida. Assim uma pessoa pode ficar com dívida de 8, 10 pessoas, mas não tem como para pagar. A pessoa começou a fugir. Agora, ele vai trabalhar na maneira que Deus disse, no plano de Deus. Você vai entrar num destino no ideia de 30 anos. Você vai começar a trabalhar, você vai bater cabeça para começar a pagar aquele quilômetro. Aquele quilômetro pode levar 30 anos de pagar. Também você morre, não consegue pagar.
à sua descendência vai colher de pagar aquele que lá, porque tem que ir lá, quando parente morre, filho tem que pagar. Que lá do banco, você foi fazer crédito no banco, você não consegue pagar. Quando você tem casa, o banco vai tirar a tua casa. Muita gente agora é triste quando a sua estrela vai atrasar até com a idade de 120, 140 anos. Você vai morrer. Por isso, ali no cemitério, tem cheio de túmulo ali. Só tinha estrela, mas ele morreu cedo. Não consegui de usar a estrela dele. Tinha grandes mulheres, morreu cedo. Tinha a estrela do casamento, mas ele não entrou no destino dele. Porque diabo, bruxaria da família dele, vendeu a sua estrela, atrasou a estrela dele. Ele morreu sem entrar no seu destino. Por isso eu acabo de explicar a saída do comércio. Muita gente tem dívida, tem cheio de problemas, mas todo falta de conhecimento, outro também falta de obediência. Por isso muito cristão está sofrendo. Eu acredito que você recebe essa mensagem, analisa, mete em prática essa mensagem em nome de Jesus Cristo. A sua estrela pode ser vendida, mas você vai recuperar aquilo. A sua estrela pode bloquear, pode atrasar, mas você vai entrar no seu destino em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, peuple de Dieu. Tozongel bino lisusu nde tolobaki toko zongela bino pour l'émission na biso. Tozana prophète Benvindo Njime Monsali na Nzambe. Bonjour prophète. Bonjour Mamadou Toumba. Tozana journaliste Bénédicte. Bonjour journaliste Bénédicte. Tozana thème na biso ya lelo ezaka 7 étoiles, sous thème ezali 4e étoile ya commerce. Émission na biso ezalaka na 2 langues. Mutu a portugais, mutu a banda liboso, après mutu a lingala a bandaka. Tant tozo kabola ba lien pour na émission na biso, bo pesa rango bo kabola rango pe na batu misusu bo s'abonner ebele bo kabolaka. Bo za na patience ya kotala rango kolanda, ce que monique oyokaka portugais te olekisi après okomi na place ya lingala. Eza ba message moko penza ya makasi oyo ezosala délivrance, auto-délivrance na ba vie ya peuple de Dieu. Eza ka foi na yo e biksa yo po distance, eza barrière te. Boza na habitude kolanda po ba famille mingi toza ba problème ebele spirituel. Et mission eza vraiment makasi. Bozwa katan bolanda ngo eko délivrer ba famille na bino spirituellement. Tozana Monsali na Nzambe, tozo bande émission na biso sikoyo. Bonjour encore, bonsoir prophète. Bonsoir maman Mamadou Toumba. Question ya liboso eza boye. O expliquer peuple de Dieu, batu mingi baza ba confusion ndenge tango zo kopesa biso ba enseignement ke mutu akotaka bénédiction na ye, akota une étoile na ye, destinée na ye na âge à 18 ans. Soko aleki 18 ans et ya sous na 25 ans. Soko eleki na 25 ans et ya sous na 30 ans. Soko eleki na 30 ans wane komi kaka deuxième gloire et pas Nzambe. Ou expliquer peuple de Dieu nini oyo esalamaka mutu a raté pe mutu a kotango vraiment na 18 ans. Ça va, merci pour la question Tony. C'est 3 étapes à étoiles. Première étape, c'est 18 ans, deuxième, c'est 25 ans, troisième, c'est 30 ans. Ce qui aura été l'élastique, c'est que yo côté au côté TNT. Où est-ce la référence à Moutou? Parce que Moni Joseph, à l'autre temps, a 17 ans, a comme premier ministre à 30 ans. David Ndenge Moko,
Tout le monde propre Jésus-Christ. Un ministère à 30 ans. Donc, les chiffres, c'est que vie à Moutou. Et c'est l'âge où on a un langage à bon moto. Et c'est l'âge à flair. Nous sommes trop jeunes, mais qui les a moto pour nous sala. Nous sommes sala pour nous se retrouver. J'ai une fille à 18 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, au santé à Zano, on a moins position. Si que étoile y a Moutou, et bien il y a 18 ans, 18 ans, 25, 25, 30 ans. Mais ce qui a raté en haut, c'est-à-dire que y a bien que tout le monde a un sous-sous, bakoko y a étoile, bateki en haut. Bakoko y a étoile na yo, ba freiner en haut, ba freiner vie na yo. Bakoko ba bomi étoile na yo, soit c'est ba bomi yo, ndio bomi étoile na yo. Son explica qui bateau étoile ba baby ça, na bateau ba freiner ba étoile. Dans ce qui des points, il y a mariage. Ce qui yo maman, banana yo, babala na bango, mais banana bazalaka maman. Bon, foutanda ko sate, maman tolia kiti na place que bana bazwa soin na yo, maman yo comme ko soin. Ya bana wana, na mi bai na bango maman wana fungola miso. Et ben que toi la bana wana basi bateka ese kenda bana basi ba ikabote heureusement mariage ndingo wana 5 ans 10 ans na condition ndingo wana waza sulibala te wana etoile de ese kenda deuxième nous avons des exemples nous avons mis balé muto étoile na ye ba retardé yango au moins muto wana za étoile ya sorte ya commerce. Baye bazo yela obiloko bazo funu yo biloko yo bien bénédiction mais pendant que biloko wana on se retrouve au senti au teki biloko wana on se retrouve na perte au côté sou nyonga mutu wana musomo ba kimio kuna na biloko wana d'autres na nyongo obite na forcer lokolo yebana ka déjà comme un grand commun ça muso ayesu ko funu yo biloko yo pozwi kena teka yango bénéfice ta ozwa na futa kotoyo. Nous sommes capitaine. Au bandit, au père de l'Issoussou. Au con, mi balé. On se trouve na 10 personnes. Nous avons moyen. Il y a un foot en bon wana. Nous avons dit un conteneur. Il y a un bon belé. $50,000. 80,000. 30,000. Parce que nous avons 10 personnes. On travaille dans les vino. Au foot en bon wana. Nous avons dit que étoile, il fallait au cours d'un destinage à 30 ans, même au 60 ans. 30 ans, on a au salawana. Au foot, on a un bon abatouana. Mais il y a un diabolique sorcellerie. Va compliquer vie, va compliquer étoile. Mais de manière moins difficile de comprendre. Bateau belé, la situation. Azarana porte, bateau belé. Azwa bilora batu neti bilokoste ateka boy simbate akote ba problème peso mutuka ando zo kene po Kinshasa to ke Angola zo mutuka otekelanga akoma mutuka we krobe atengo 10,000 aba pese 3,000 ba pesa 2,000 azo forcer me komate ti mutu atengo pena na 3,000 ba pese be mbon angote akenzo skolo mutu te mutuka na yo non ateki angote zali me o mutuka se tekama mbongo azwate. Mais elle est un bon côté. Elle est un mabete. Mais tellement que toi, l'inaïe, l'on va se retarder en haut. Comme esclave, comme un nyongo à éviter. Tu as refoutu un nyongo là. Mais pendant 30 ans, vie naïe. 30 ans à travailler qui jeunesse à union pour la foutre à kaba nyongo. À se retrouver de l'autre côté. Tu as côté à âge retraite, n'a pas nyongo. Nous sommes au koufi. Au triba nyongwana bano yobo taki ale bazui relève ba foot lo ba nyongo donc bana mamu ba foot nyongo ba parents tout le monde on a bible prophète akufara atika ba nyongo e ba kolombongo ba ye bataille akufa zate bazui bana ye tise Élysée a intervenu tout le monde sur nos animaux habités n'a na moi wil muke abisele kabola yango na ba tono so bino so kabola e ya kaboli kanga porte
mère quand porte malobe Elisa loba kele où le tondi bien où le tondi boesili le bikano pa ekati bimba mo nda teka ki yango pona futa banyongo bana wana mena bonzambe makambo ezali ndeko sakana te vioto zo vivre ena ba sena o sakana te sorcellerie eza monde de destruction eza ennemi à bonheur. So se retrouve dans une situation luka nzambe luka église ya solo balandi la kana yo sans quoi ndeko olela oza na porte me revivre vie Afrique ou en États-Unis mo so veli felo mundu utaza na Angola na Luanda a oleko na condition de vie mais yo za na États-Unis yo za na Londres yo za na Suisse yo za na Paris mo so vivre calvaire na vie na yo parce que toi na yo basi ba bloquer yango. Obrigado, profeta, bem-vindo pela explicação. Mas há mais uma inquietação. Ouvimos na segunda parte do culto, o profeta explicou acerca das bruxarias. Ouvimos que a bruxaria está dividida em duas partes, mas só que o profeta aprofundou mais um pouco, disse que nessas duas bruxarias surgem mais outras 5. Que na qual o profeta focou-se mais a uma bruxaria, que é a bruxaria engajada. Então queríamos mais esclarecimento daquilo que o profeta foi abordando durante a sua pregação. Obrigado pela questão. Tem 2 tipos de bruxaria: bruxaria familiar e bruxaria comunitária. Esses 2 de bruxaria foi dividido em 5 partes. É onde sai bruxaria consciente, bruxaria utilizado, bruxaria consciente, bruxaria sanguinária. Bruxaria mais terrível é bruxaria engajado. Como a pessoa se torna bruxo engajado? Primeira coisa, para ser bruxo engajado, tem que cumprir 4 missões. Mas aquele 4 missões ainda não explicou aquele 4 missões. Talvez vou explicar aquilo 4. Tem que cumprir 4 missões. Depois dessas 4 missões, bruxaria engajado, ele vai passar na 2 tipos de batismo. Primeiro batismo, ele vai ser batizado no comunitário dele, aquele batismo do fogo. Ele vai entrar no fogo, mas ele vai sentir como a pessoa está queimando, mas não está queimando. Ele é um batismo. Segundo batismo acontece no segundo ser, no mundo polium. No mundo polium, ali é tipo cidade do que do diabo. Ali no mundo polium tem uma piscina ali. Naquela piscina, cada dia ali sacrifica 1.400 pessoas. Ali entra sangue de 1.400 pessoas cada dia. Agora, bruxo engajado, ele vai receber aquele batismo, ele vai entrar naquela piscina. Ali ele vai começar tipo pessoa a nadar até ele vai ficar cansado, mas aquele sangue sempre está a entrar no corpo dele. Até quando vai tirar dali, ele vai ficar mole, tipo pessoa fica cansado, mas aquele batismo vai acontecer na presença do próprio Lúcifer. Ele vai estar presente, porque você entrou em engajamento, não é com o demônio, mas você entrou em engajamento com ele. Ele vai acompanhar aquele batismo. É onde que a pessoa se torna bruxo engajado. Agora, bruxo engajado, ele todo dia, ele fica presente no trono do diabo. Todo dia, ele come carne de pessoa. Todo dia, ele bebe sangue de pessoa. Agora, todo dia, ele é presente no trono do diabo. Essa é a bruxaria. Não é qualquer cristão que vai vencer ele. Só você para vencer ele tem que ser também cristão engajado. Essa é a bruxaria. Ele come pastor,
comme prophète, elle comme qualquer personne, pour que le niveau du sacrifice d'elle est un niveau muito elevado. Para vencer ele, tem que ser um nível. Agora, esse tipo de bruxaria engajado, ele pode ter 24 olhos no corpo dele. Ele não precisa do altar. Não tem que ir no altar para invocar. Ele não precisa. Ele trabalha todo no corpo dele. O corpo dele tem todo. Ele para voar não precisa de lugar. Qualquer lugar ele está, pode voar. Pode voar. Porque essa tipo de bruxaria chama guarda do Satanás. Ele guarda do Satanás. Ele trabalha com o Satanás. Quando acontece problema, não tem bruxo que vai julgar ele. Problema desse o Lúcifer que vai tomar decisão, porque o nível dele é um nível muito livre. Mas tem cristão também engajado. Tem cristão engajado. Cristão engajado é cristão. Toda a hora está na presença de Deus. Come a palavra, comida é a palavra de Deus. Cristão engajado é pessoa que costuma dar dízimo de tempo. Um dia leva 24 horas. Ele vai tirar 12 horas e 40 minutos na presença de Deus para adorar Deus, para orar, para evangelizar, para meter a palavra de Deus. Cristão engajado, todo dia, todo programa do culto, ele tem que chegar cedo. Ele não pode faltar, porque a comida dele é a palavra de Deus. Ele vai se entregar a vida dele completamente para vir buscar Deus. Agora, quando um cristão não aparece, ele vem só domingo na igreja. Você só domingo, mas esse bruxo toda hora, todo dia, ele é presente no tempo do diabo. É tipo que alguém, num dia, ele come 3 vezes, 4 vezes. Essa pessoa, fisicamente, vai ser forte. Vai ter muita energia porque ele come bem. Agora, um cristão aparece em casa todo domingo. É que uma pessoa come só um dia na semana. Só um dia na semana. Pessoa que come um dia na semana tem força para ir na luta. Não vai ter força, também não vai ter energia para levantar, porque fome demais. Agora, nossa comida é a palavra de Deus, é a oração, é sacrifício, é nosso dízimo, é nossa oferta. Nossa comida todo dia tem que ser presente na obra de Deus, na igreja, na oração. Só esse tipo de cristão, ele tem possibilidade de vencer bruxaria engajado, porque Jesus Cristo, ele é em cima do diabo. Deus, ele é dono de todas as coisas. Quando Lúcifer foi forte, ele podia ficar no terceiro céu, mas como ele não conseguiu, porque ele não tem poder para resistir o poder de Deus. Por isso, um cristão engajado, ele tem possibilidade de vencer bruxo engajado. Merci, prophète Benvindo. Question Yami Balé Ezaboué. Na deuxième volet, ezali comment détruire le pouvoir sorcellérique des communautaires et familiales. Place wana eza vraiment moi makasi. O expliquer biso bien na sorcellerie communautaire et familiale nini le kaka na ba quartier pe na famille. Pour na communautaire eza na batu misusu bazo boyaka bango na ba quartier, bazo loba na bango ba makambo mususu. Nzoka na se wana ye ayebi na ye makambo ya misala ya butu te, ye ayebi ka misala moi. Oh, il faut kota likelemba. Oh, il faut kota groupe na biso. Oh, il faut sala boy. Banda kota na quartier vie na ye et comme misérable. Neni okoko expliquer biso na point wana pour na bazwa pe ba connaissance. Ça va, merci na question tuninga si sorcellerie communautaire na sorcellerie familiale. Bon, eza makambo na ote yango mi parce que
Tout comme le témoin, je sais, on a vu ça. Maman et moi, botaye ndoki. A bête bilo pendant 13 ans. So, ce qui n'a pas qui va ma cambote. Comment c'est un délivrance? Pas de Lyon. N'a pas ministère de délivrance. N'a pas ça qu'à conseil n'a pas ça dans Nzambe. So, on a donc prophétie que sala musala ote. Pas nous qui te recouvre le courant tabac. Parce que dans la prophétie, ils ont soungabis dans la révélation. La délivrance, qu'elle soit sœur moko, soit disant prophétesse, ne pas ministère à Batou. Total la cas Moïse, Nande connaît Aaron. Moïse qui reçoit dit commandement à ton Nzambe, Aaron a dévié peuple. Donc, quand on a ceux qui ont localisé, qui ont localisé, maman a bango na parna, 400 j'ai un peu maman n'a pas de délivrance, parce que maman n'aime pas être massage soin, anga et bayangote. Sorcellerie communautaire, la sorcellerie familiale est différente, mais on n'est pas base semi balé. Dans la sorcellerie familiale, la sorcellerie communautaire, des boti 5 branches, et boti sorcellerie inconscient, conscient. Utiliser sanguinaire na sorcellerie engagée. Donc 5 outils na communautaire na familiale. So pour na muta comme un sorcier, il y a famille et en condition moko, il va sacrifier 13 personnes na famille na e. Ba habiter libanda na famille na yo propre. Il faut sacrifier 13 personnes pour ne pas payer ça yo fonction ana. Il y a cause de la chef, il y a sorcellerie, il y a quartier aux alliés, la famille nyonso. Il y a balabala aux alliés. Il faut y avoir un niveau de sacrifice sur ma casse. Dans le bali kambomba mbala. Pour nous comme sorcier, il y a ma casse engagé tout le niveau ana. Et c'est il y a 3 conditions. Première condition, bah otala combien d'informations il y a kanango. Deuxième, bah otala combien de missions il y a réussi. Troisième, combien de sacrifices ils sont sali pour un niveau de Zoluka. Et l'occasion de la vie, il faut appris. Et on faut appris à 13 personnes en famille. Si on calcule ce qu'on a 13 personnes en famille, et la facilité est 13. Et ça, 1, 2, 3, bon, on est en famille, on peut nous poster pour ça. Mais pour la source, c'est ça la rango. Pour le coma, source suprême. Source suprême, asa oyo ye mutu azwara contrôle, asa ndoki alokaka mboka. Akoza la ndoki ana Angola, aki aloki mun États-Unis azongi. Aloki na Belgique azongi. OK. Sorcier conscient akolo en États-Unis. Même sorcier conscient akokate a limité un niveau n'a été. Donc chaque niveau est un niveau nango. Ce que les sorciers wana ni une communauté bango ne pas avoir ba décision. Il y a ba sorcellerie à communauté en mboka. Bango ne pas sala ka ba loi na butu. Et ça bango. Donc pour nous comme niveau wana, et ba sacrifice o ba osenga yo au sala. Mais sorcier engagé, yenda l'équipe bango nyonso. Nous sommes sorciers engagés à sa moto. Avant, à comme à niveau, on a engagé à 4 émissions. Les 4 émissions sont expliquées en mode mercredi. Sur récit 4 émissions, il y a bien, membre église, il y a 4. Il y a flèche. Membre église, il y a 4. Dans 4 émissions, ba otinda oboma 69 mabala na 69 mabala eza mabala ya bato baza na destiné eza te mabala eza katina te mabala ya bato bana destiné glorieux donc bon desba biso deso bomi to mone le côté il faut luka mabala oyo oza na destiné ya solo faut 69 eza facilité sur les ketapwana. Sorcier engagé à Zouaka, 2 types déjà à baptême. Premier baptême, baptême du feu. N'ebiso to baptême, n'ebiso ya Saint-Esprit à moto. Bango ba zo apé à bango besko. Ouais biso ya bango est différent.
bango bazongo ba kota ba ona moto ba église otozo mona wa église moboye ba bacha makala mo ba manyata ke ba église wana les églises bandoki do ba o lexebe na moto azozika mais okufa te. Voilà premier baptême. Deuxième baptême a reçoit yango na deuxième ciel na monde polium parce que monde polium n'est placé au diable avant de la musala na c'est un monde polium et la piscine ya makila chaque jour et yambaka 1400 personnes makila 1400 personnes na piscine wana pona épée sa diable makasi. Ce sorcier engagé azalaka chaque jour na présence ya diable. Chaque jour aliaka misuni, chaque jour amilaka makila. Chaque jour azala présence ya diable. Pour la diable a nourrir azala makasi. Ba benga bango ba garde présentiel. Ba bango ba travail mbala moko na Lucifer. Soit sali problème. Document ko bomay kaka Lucifer yi mo no décider pour na donc bango baza likolo so pour no longa ye faut appeler un chrétien engagé so un chrétien engagé aza muto tout le temps à la présence de Nzambe tout le temps aliaka maloba na Nzambe tout le temps azanga à l'église te arabe église avant doza muto a pesa vie na ye nyonso et pas ya Christ. Azamuto appelle ça 10 000 temps. 10 000 zali 24 heures du temps. Au long de la 2h40 3h aux opérations ça prière, adoration, évangélisation. Nous opérations ça 10 000 temps. Après à 10 000 misolo naie, offrande naie, sacrifice naie, azope ça un pas Nzambe. Chrétien wana n'ayem dans la capacité ya kolonga sorcier engagé parce que azara tout le temps la présence ya Nzambe. Nzambe azo nourrir aza toujours fort. Soit tu as rolemba même à lembi soit souvenir na ye ekoganga na toni ya Nzambe. Sorcier engagé akoba yende mutana capacité ya okoisa tu as détruire un sorcier engagé. Aux nos pasteurs, nos chrétiens engagés, aux nos prophètes, aux chrétiens engagés. On a expliqué moi mon qui va critère un chrétien engagé comment zalaka na mission Nzambe kola pambola message na biko Rolanda yango message sungayo mambo sano ebeli makambo sano ebeli otoloba. Muito obrigado, profeta. Bem-vindo, Jim. Obrigado a você também que esteve aí a nos acompanhar. O seminário acabou, mas os ensinamentos não acabaram. Ainda tem muita coisa para se aprender, muita coisa para se ensinar. Então, a você que está aí, continue nos seguindo nas nossas plataformas. Se queres acompanhar ou ganhar mais conhecimento que está a ser transmitido cá na Igreja Graça Divina, subscreva-se no nosso canal do YouTube. Também temos as páginas no Facebook Graça Divina, na YouTube Graça Divina TV e no Facebook Igreja Graça Divina. Acompanhe os ensinamentos. Se quiseres mais informações ou tiveres alguma dúvida, temos o nosso número do WhatsApp que é 922 07 86 76. Se você está aqui em Luanda, ou seja, em Angola, e queres vir assistir ao culto presencialmente, estamos localizados no Golfo 1, no bairro Avocumbi, na rua 3, casa número 295. Estamos de frente ao armazém do supermercado Arreo. Não hesite, venha porque ainda tem muita coisa para se ensinar. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Nos encontramos na próxima edição. Que Deus abençoe e te proteja. Que possamos nos encontrar na próxima edição. Obrigada. Merci na batunyo so bauti kolanda émission na biso. Ndenge émission na biso bandi esuki. Topesi merci mingi na prophète Benvindo.
ngabe na pesi bino merci na sacrifice bosali par exemple musalo eza musala sacrifice eza mutu avanda a travailler mémoire na ye au bloquer makambo eza facilité donc nzamba pambola pe bino so bino bozate ngabe na olobate nzamba pambola bino bakisa bino amingi na musamu ne bozo sala nde bozo panza sa nzambe bozo ko évangéliser na ba YouTube batumba osepa na émission iso lika mingi va osepa nango nzamba pambola pe ba capacité pe no sous sagesse pe ba yele mingi beaucoup ça so ba journaliste minene partout un jour boko sala na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Merci prophète. Siège na biso eza en Angola na Luanda na Balabala 3e avenue à Balubaru à 13 numéro 295 bar A en face ya à Rio na Golf. Puis un culte na biso à semaine ezalaka mercredi na vendredi de 16h pardon à 19h30 vendredi pe 16h à 19h30 quitte à mercredi eza quitte ya prophétie quitte ya vendredi ezali quitte ya délivrance. Bien aimé beau partager des missions oyo beau partager ngo ebele na ba camarades na famille na ba voisins ezali ba enseignement moko oyo ezali vraiment makasi pe ezali réalité eza eloko moko te neti film neti fiction eza réalité oyo ezosalama na ba vie na biso bino monso bokoti na page na biso ya Facebook bokolanda ba mate ezali intercession ezali mingi bayeba ekosambela te bakotaka na page na biso omona mutu akomi na bakapasité ya osambela ya koexprimer mpona maloba na Nzambe. Merci na bato nyonso oyo bazo soutenir biso topesi merci na staff na biso ba cameraman na frère Patungolo na sœur Teresa merci mingi. Merci na bato na biso nyonso o bazali na Europe. Merci na famille Kivava. Merci na frère Jigel. Merci na papa Doudou na Afrique du Sud. Merci na famille Kazadi na Congo. Merci na papa Pierre na Gabon. Merci na maman Kankou na Gabon. Merci na famille ya maman Mayamba. Merci na sœur Christelle, merci na sœur Grace na Paris, merci na maman Alice na Brésil, merci na maman Chouchou na Kinshasa, merci na frère Bienvenu na Toulouse, merci na bato nyonso o bazo soutenir etonga na biso ata totangi yo te yeba ke oza vraiment na motema ya grâce divine. Merci. Wana tokutani mercredi na kilti ya délivrance. Ciao.